minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. A mensagem para todos nós hoje vem do livro de Jeremias, capítulo 27. Olha que história interessante. Deus chama o seu profeta Jeremias e faz um pedido para ele inusitável, porque ele pede para Jeremias fazer um canzil de madeira com umas tiras e colocar ao pescoço. E ao mesmo tempo ele pede para levar para o rei. Não é uma história, um pedido meio assim estranho, né? Mas Jeremias vai atender o pedido, porque Jeremias era um homem de Deus e ele era obediente a Deus. Nesse período nós podemos perceber que era o rei dessa época que estava reinando era Zedequias, por volta do ano talvez 598 a 597, mais ou menos, né? Próximo aos 600 anos antes de Cristo. E Jeremias vai atender esse pedido. Você sabe o que é um canzil? Canzil é aquele V que eles fazem para colocar ao pescoço de um animal, para que esse animal ficasse preso e não tivesse como fugir para outros lugares. A ideia desse simbolismo, que realmente é uma realidade, é para mostrar que o homem não tem saída diante de Deus. Esse período era um período bastante conturbado para o povo de Israel, porque eles se distanciaram-se de Deus através dos seus tipos de adoração que eles estavam exercendo já decorrer de alguns anos, desde alguns séculos atrás, eles vinham desenvolvendo e passou a copiar os gentios, outros povos que viviam em volta de Jerusalém e Judá. E Deus toma a decisão de realmente apertar um pouquinho mais o cinto e faz esse pedido para Jeremias no capítulo 27. E ele fala bem assim para Jeremias: no princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra. Qual a palavra? Versículo 2: assim diz o Senhor, faz correias e canzis e põe-nos ao pescoço e envia a outros reis. Ele vai falar para enviar para o rei de Edom, rei de Moabe, rei dos filhos de Amon, rei de Tiro e ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vinham a Jerusalém para consultar a Zedequias. Então, os mensageiros já tinham esse costume de fazer essa viagem. Então, vai levar para cada um deles. A mensagem do Senhor é para dizer que, olha, eu tenho o controle de todas as coisas. Vocês não devem esquecer isso. Eu criei o homem. Eu criei a terra. E o homem, quando dá as costas para mim, que sou o seu criador, então ele está partindo para terras estranhas, para lugares escuros, para sofrimento e para tormento. Pois bem, Jeremias vai fazer isso. Mas ele fala ainda no versículo 4, ordena-lhes que digam aos seus senhores, assim diz o Senhor dos exércitos, que é o Deus Criador, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores. Então a mensagem, vocês vão levar esse canzil e vai dizer essa mensagem para os seus patrões, para os seus senhores. E eles, por ser servos, vai estar obedecendo. Qual é a mensagem? Deus diz: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, e com meu grande poder e com meu braço estendido, eu os dou àquele a quem for justo. Então, o justo perante Deus vai viver. Mesmo que passe por algumas dificuldades nessa vida, ele vai continuar vivendo. Mas aquele que é injusto perante Deus não tem lugar ao lado para a morada eterna, ao lado de Deus. Essa é a história. Nós sabemos que nesse período está próximo o rei Nabucodonosor realmente fazer a sua grande, vamos dizer assim, tomada, levando cativos os de Judá e de Jerusalém. Sabemos que vai ser feito em duas vezes. Vai ser levada a primeira leva e depois a segunda leva, né? Mas Deus tem um propósito com o povo. Deus sabendo que o povo está errado e Deus ainda tinha o desejo de preservar essa linhagem que desde o passado
é menina dos olhos do Senhor. Por quê? Deus sabe que dessa linhagem, Deus já havia feito uma aliança com Abraão, que dessa linhagem ia nascer o Messias, o Salvador, aquele que ia trazer uma bênção a todas as famílias da terra. Então Deus nunca é perdedor. Devemos entender isso. Deus ele é vencedor. Mas mais um pouco, ele continua falando através de Jeremias que aqueles a quem não atendesse a voz de Nabucodonosor, que nesse momento é chamado de servo de Deus, Deus fala, meu servo, estas pessoas seriam castigadas por Deus agora. Além de sofrer na mão de Nabucodonosor, mas ia preservar a vida. Mas aqueles que não se submeteram à ordem de Nabucodonosor, ia realmente pagar com a própria vida. Ele diz assim, todas as nações servirão a ele, e a seu filho, e ao filho do seu filho, e até também que chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada, com fome, com peste, diz o Senhor, até que eu consuma pela sua mão. Então percebemos que Deus não está brincando. Deus realmente está muito triste nesse período, porque por volta do ano 586, aí vai começar a acontecer toda essa destruição, tanto de pessoas, como de toda aquela fortaleza que era Jerusalém, né? Todo aquele território. Agora, a causa disso tudo nós sabemos, que é a falta de submissão a Deus e principalmente obediência à sua palavra. Nabucodonosor não está brincando, ele era um homem rude, homem ruim, com um exército forte, que veio realmente para fazer isso. Deus está usando ele. A gente às vezes não consegue entender e até pergunta, por que é que Deus quer destruir aquelas pessoas que são dele? Na verdade não é Deus, é nós que provocamos a nossa própria ruína diante de Deus, quando nós não queremos se submeter aos ensinos de Deus. Essa mensagem que ficou em Jeremias, todo o livro, mas principalmente a nossa de hoje, o capítulo 27, ela está nos dizendo coisas muito grandes, para a gente abrir os olhos, nem confiar na chamada religião que está em volta de nós. Estou falando de nós hoje, porque hoje os homens repetem as mesmas coisas que vinham repetindo os de Judá, copiando as coisas que chamam a atenção para bens materiais, para idolatria, para essa confusão que nós vivemos, que é a chamada confusão religiosa. Jeremias vai continuar pregando. Ele vai ter problema. Vai ter problema porque o povo confia tanto no seu sacerdote, nos seus profetas, nos seus adivinhos, nos seus agoreiros, e não olha para Jeremias. Jeremias é meio que aquele que fala ao vento e ninguém quer dar ouvido. Quer que Jeremias saia de cena porque estava atrapalhando eles. Vamos lembrar que Jerusalém sempre foi próximo financeiramente. Nesse período não era diferente. Aí ele diz no versículo 9, não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos e aos vossos sonhadores e aos vossos agoreiros e aos vossos encantadores que vos falam dizendo, não servireis o rei da Babilônia. Então todo mundo pregando, não vai acontecer isso, Deus não vai trazer esse castigo sobre nós, mas Jeremias está quietinho escutando em algum canto. E Jeremias vai ouvindo, aí no versículo 14, melhor dizendo, no versículo 12, falei a Zedequias, rei de Judá, segundo todas as palavras, dizendo, metei o pescoço no jugo do rei da Babilônia, serve-o a ele e ao seu povo e vivereis. Jeremias acabou falando para
o rei, né, dizendo, olha, aceite, quer dizer, se entregue, porque aí você vai poupar a sua própria vida e vai poupar a vida do povo. Mas nós percebemos que ele não fez nada disso, porque ele diz no versículo 3, porque morrereis tu e o teu povo, a espada, a fome, a peste, como o Senhor disse, com respeito à nação que não servir ao rei da Babilônia? Jeremias está dizendo, falando para o rei, por que você vai fazer essa grande bobagem? Você sabe que quem está lutando é Deus, não é o próprio Nabucodonosor. Deus está usando ele, mas você não está realmente prestando atenção. E sabemos que não vai. Zedequias não vai atender à voz do profeta Jeremias. Versículo 14: Não deis ouvido às palavras dos profetas, que vos dizem, não servirei ao rei da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam. Então não vai atrás do rei da Babilônia. Olha, é mentira. O rei da Babilônia não vai fazer isso com a gente. Não precisamos servi-lo. Lembre que Deus está tentando mostrar que quem está comandando é Ele, é o Deus Todo-Poderoso. Bom, Jeremias vai insistir, não vai ter sucesso nenhum, mas no versículo 18, porém se são profetas, e se a palavra do Senhor está com eles, que orem ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Bom, se são eles profetas, então peça para Deus, porque já tinha ido uma parte e aí a outra parte ainda tinha ficado. Vai buscar novamente, vai voltar, o exército vai voltar, mas não deram ouvido. E Deus fala, olha, vocês estão falando mentiras. Ninguém vai buscar nada daqui a 2 anos, nem os utensílios, nem o povo que foi vai voltar. Aí ele diz no finalzinho do versículo 20, no versículo 22, finalzinho do capítulo 27, a Babilônia, né, serão levados, onde ficarão até ao dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor, então os farei trazer, os devolverei a este lugar. Deus está falando, é eu que vou decidir isso. Nós sabemos na história que vai ser 70 anos lá sendo escravo de cativeiro. 70 anos. E aí depois Deus vai trazer. Tudo isso vai voltar de novo, mas é na hora em que Deus decidir quando vai voltar. Mas essa discussão não parou. Jeremias vai encontrar agora um pouquinho mais dureza através, né, desse outro homem chamado Ananias, né? No capítulo 28, no mesmo ano no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano 4º, no 5º mês, Ananias, lembra esse nome, filho de Azur, o profeta de Gebião, me falou na casa do Senhor, na presença de sacerdotes e de todos o povo, dizendo... Então esse homem agora chega falando, chamou a atenção de todos, sacerdotes, todas as pessoas que estavam ali. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo, quebrei o jugo do rei da Babilônia, dentro de 2 anos, olha, ele repete, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Olha que mentira. Deus está falando através de Jeremias que não vai ser assim. É no tempo dele. Ele não está dando ouvido a essas pessoas, porque essas pessoas trouxeram maldição, maldade para dentro do templo, para dentro da cidade de Judá e Jerusalém, todo o lugar que está ali. Tinha o culto do lar, com os seus altares em cada canto, que faziam tudo isso,
né? O livro já está falando isso, Jeremias está falando isso, mas eles não querem dar ouvidos e não vão dar ouvido. Então respondeu Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias, na presença de todo sacerdote, perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Assim faça o Senhor, conforme tudo que vocês estão falando. Mas eles não dão ouvido para Jeremias. Então o profeta Ananias tomou os canzis, versículo 10, isso que ele havia feito, quebrou, jogou fora e não quis saber. Quer dizer, Jeremias, você é nada. Você não é ninguém. Você nem sabe o que está falando. Jeremias quis sair para ir embora, né? Olha o versículo 11. E falou na presença de todo o povo, assim diz o Senhor. Deste modo, dentro de 2 anos, está repetindo tudo de novo, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações, e Jeremias, o profeta, foi tomando o seu caminho. Jeremias disse, olha, não vale a pena perder meu tempo. Esse povo não está realmente, estes homens que estão à frente não estão afim de receber realmente a proteção do Senhor. Então eu vou embora. Quando Jeremias vai saindo, né, tomando o seu caminho, mas depois que Ananias, o profeta, quebrou os canzis de sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a esta palavra do Senhor dizendo, Jeremias, volte atrás, não vá, continue realmente fazendo seu trabalho. Vai e fala a Ananias dizendo, assim diz o Senhor, canzis de madeira quebrastes, mas em vez deles farei canzis de ferro. Deus não está brincando. Se eles pensam que o de madeira podem destruir, como Ananias fez, Deus falou, eu vou fazer agora canzis de ferro. E eu quero ver o que eles vão fazer. Meu braço é forte, né? Canzis de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servirão. Também lhe dei os animais do campo. Disse Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias, ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiastes em mentiras. Parece um pouquinho com nossos dias. Muitas mentiras sendo pregado, muitas coisas com palavras para tentar enganar o povo. Mas veja o resultado. Versículo 16. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregastes rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. O Senhor não está brincando, e o Senhor nunca brincou, porque Deus sabe que o pecado faz para convencer o homem para que ele possa andar no caminho errado. Então Deus não está brincando, nem no passado, nem no presente. Deus nunca brincou. O pecado é adversário número 1 de Deus. E o homem está nesse jogo. Carece o homem tornar sábio e não dar crédito a mentiras, às fábulas, nem naquela época e nem nessa época. Mas nos nossos dias, existem muitos homens grandes, sábios, que pregam palavras suaves, doces, e não dá importância para a verdadeira palavra que está contida nesse livro, que é o Senhor. Essa é a lição que nós temos. Hoje quem nos fala é o Filho, Hebreus capítulo 1, não é mais os profetas. A palavra do Filho hoje, na nova aliança, que devemos prestar atenção. O que Jesus tem falado é para nossa proteção, para nosso ensino e para a correção, para que a gente não caminhe para a destruição, para a escuridão. Deus não perdeu. Deus continua sendo vencedor e ele será vencedor para sempre. Carece nós
dar ouvidos à mensagem do seu servo. Não deram ouvido à mensagem do servo do Senhor naquela época, o profeta Jeremias, e as consequências foi terrível. E quem não der ouvidos à mensagem do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, a destruição é terrível e ela está vindo. E ela vem para acabar com estas pessoas. Que Deus nos abençoe e nos ajude a manter a pureza da palavra em nossas vidas, para que possamos alcançar a eternidade na alegria eterna. Que Deus nos abençoe.